Boa noite, grupo. Eu sou Dominique Wallen. Eu e o meu grupo irá apresentar uma ramificação do laboratório clínico. Espero que vocês gostem. Os componentes sanguíneos de suas conservações será nosso tema. No nosso grupo está Bruno Rasdor, Victor Hugo, Cauã Faustino, Kelvin Faustino e Dominique Afonso, que sou eu. Vamos introduzir um pouco do nosso assunto. O sangue é um tipo de tecido conjuntivo que se destaca pela cor avermelhada e viscosa. Matriz líquida ou plasma encontra-se de forma suspensa nos elementos celulares do sangue. Hemácias, leucócitos e plasmas constituem o nosso sangue. Uma breve função do nosso sangue: transporte de nutrientes, transporte de gases respiratórios, transporte de resíduos metabólicos, defesa, imunidade, por meio de ação dos leucócitos, coagulação sanguínea. Boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é o Kelvin Faustino. Vou falar para vocês um pouco dos componentes do sangue. Podemos dizer que o sangue ele possui elementos celulares e neles vão estar presentes hemácias, plaquetas, plasma e também leucócitos. Pessoal, quando dizemos sobre a função de coagulação sanguínea, podemos logo pensar e lembrar que vão envolver as plaquetas. E já quando se fala do mecanismo de defesa, podemos dizer que estão presentes os leucócitos. E para o transporte de O2 e CO2 são as hemácias. Bom, continuando, podemos dizer que dentro do sangue possui o plasma, que é uma parte líquida que responde mais ou menos em 55% do volume do sangue no plasma. Podemos dizer que estará presente elementos celulares, como hemácias, leucócitos e plaquetas. Boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é o Cauã Faustino. Agora eu vou aprofundar um pouco mais para vocês sobre componentes e suas funções. Vou falar um pouco sobre a plaqueta, que são células que vão participar do processo de coagulação e eles também vão possuir uma vida muito curta. Uma das suas principais funções que eles vão fazer é auxiliar a interrupção do sangramento. Continuando, agora eu vou falar um pouco do plasma. Ele é considerado um líquido amarelo claro, que vai apresentar 55% do volume total no sangue. E a maior parte sua é formada em água, que podemos citar uns 90% de água. Ali vão se encontrar dissolvidos como proteínas, gorduras e sais minerais. Através do plasma vão circular elementos nutritivos que vão ser necessários para a vida das células. Um pouquinho sobre os leucócitos, que eles são responsáveis pela defesa do organismo, que vão desempenhar um papel fundamental para a manutenção da nossa saúde. A vida dela vai ser curta e ela vai possuir algumas funções que são ligadas na defesa do organismo contra a presença de elementos estranhos, que podemos dar exemplo como uma bactéria. E agora aqui por final eu vou falar um pouco sobre as hemácias, que vão ter estimado por volta de uns 120 dias vivos dentro do organismo, que sua função pessoal é de transportar oxigênio do pulmão para a célula de todo o organismo, eliminando gás carbônico da célula que por final irá transportar de novo para os pulmões. Boa noite, eu me chamo Victor Hugo e vou falar sobre a conservação do sangue, as temperaturas ideais e os cuidados a serem tomados, para que não ocorra nenhuma perca do sangue coletado. O sangue, para ser conservado, ele necessita de recipientes propícios, identificações e lugares adequados para a conservação, e também uma temperatura adequada. Para a conservação do sangue e do plasma, a temperatura ela necessita estar sempre nas faixas ideais. A falta de cuidado na conservação do sangue pode comprometê-lo levando a seu descarte, ou seja, um erro de temperatura ou um erro de conservação, assim não tendo mais aproveitamento. E o sangue colhido ele deverá ser jogado fora, pois não terá mais uso devido ao erro, pois pode ser fatal para um paciente caso ele seja usado. O sangue total, o concentrado de hemácias, o plasma fresco congelado e também as plaquetas, cada um desses possui diferentes formas de armazenamento, conservação e também de preparo. No sangue total, deve ser armazenado a partir de seu propósito de uso, para a produção de concentrado de hemácias e plasma fresco congelado. A temperatura de conservação do sangue total deve ser de entre 2 graus a 6 graus.
O concentrado de hemácias deve se manter uma temperatura estável entre 2 graus a 6 graus. No caso do concentrado de hemácias lavada, concentrado de hemácias com camada leucoplaquetária removida e concentrado de hemácias desleucocitado, especificamente no caso do concentrado de hemácia congelado, deve-se manter a conservação em temperatura igual ou inferior a menos 65 graus. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Bruno. Hoje eu vou dar continuidade no que nosso amigo Vitor vinha falando anteriormente. Vou falar um pouco sobre plasma fresco e congelado. Bom, para a conservação do plasma fresco e congelado, ele deve se manter em uma temperatura abaixo de menos 20 graus. É o que é recomendado. Até menos 20 está ok ainda, tá? Plaquetas. Para a produção do concentrado de plaquetas, que é o CP, a temperatura de conservação do sangue total varia entre 20 e 24 graus, nunca abaixo de 20 deixar, sempre entre 20 e 24 graus só, tá bom, ok? A conservação e a coleta de sangue serve para a identificação caso o paciente tenha alguma doença específica no sangue, alguma anomalia no sangue. A gente observando isso com o nosso exame de sangue, a gente pode entrar com um diagnóstico preciso, com vários tratamentos no processo patológico e também podendo realizar transfusões de sangue, retirando sangue de paciente. A gente pode descobrir qual tipo de sangue a pessoa se é O positivo, O negativo, A positivo. E para conservação e transfusão, o que é usado é o retirado do paciente, vem para essas bolsas aqui. É uma imagem muito bonita de se ver, que tem uns que são um sangue vermelho escuro, outro bem vermelho, bem forte aqui. Mas como vocês podem verem aí, ó, todo etiquetado, todo certinho, com a numeração, código de barra, para não ter confusão. O tipo sanguíneo de cada paciente também. Aqui nesse outro slide aqui são os tubos de coleta, todo com suas cores, com numerações para não ter confusão também, uns maiores, outros menores, uns de 5 ml, outros de 3, tudo certinho aqui. Conclusão. Bom, podemos chegar à conclusão do trabalho que o sangue no corpo possui elementos celulares, que são as hemácias, plaquetas e leucócitos, que vai ter por fim sua função de coagulação sanguínea, que são as plaquetas. No trabalho também foi separado cada elemento celular, falado pouco a pouco de cada um, suas características e suas funções. Falamos sobre a conservação do sangue, do plasma, que devemos tomar cuidado com a conservação, que devemos ter a temperatura ideal de conservação para não ter descarte e desperdício. Coloquei essa imagem aqui no final, nosso brasão da medicina veterinária. Coloquei essa imagem do lado aqui também, ó. Essa é medicina cura o homem, a medicina veterinária cura a humanidade. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Bom, foi isso. Muito obrigado e boa noite.